Olá a todos e todas que nos escutam e que nos veem nesse momento. Eu quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor. Vocês que estão na Bahia, vocês que estão em Alagoas, Pernambuco, no Ceará, vocês que estão no Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, vocês também que estão fora do Brasil, Argentina, Japão, Deus lhes abençoe cada vez mais. Estamos aqui nesta oportunidade para mais uma live. E agora com a alegria de ter a minha esposa aqui do meu lado, Cleide Almeida, o amor da minha vida. Gostaria de cumprimentar todos com a doce paz do Senhor, dizer que para mim é um prazer estar aqui compartilhando experiência, compartilhando também a palavra de Deus, trocando experiência, que isso é que é importante em nossas vidas, né? Propagar o amor de Jesus, conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Nesta oportunidade nós queremos ler o texto que vai inclusive fundamentar o nosso vídeo, a nossa live nesse momento, não é? Nós fizemos questão de trazer esse texto porque foi ele quem inspirou toda essa campanha, né? Tem inspirado essa campanha. Então, nada mais justo do que a gente começar justamente nesse trecho da Palavra de Deus e comentar, né? Ver o que ele tem para nossas vidas. E o tema da campanha, Minha Família Edificada pela Palavra. Então, o texto que nós estamos nos referindo está em Mateus, capítulo de número 7, ali onde Jesus está encerrando a sua exposição, ele está encerrando o Sermão do Monte, como é conhecido, né? E aí ele faz a aplicação, ele faz o fechamento ali em capítulo 7, versículo 24 a seguir, ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Amém. Esse é um texto muito rico, cheio de elementos. Nós percebemos que Jesus sempre utilizava parábolas, né? Que eram pequenas histórias que continham grande conhecimento, grandes ensinamentos, melhor dizendo, continham grandes ensinamentos. Então, esse é mais um daquelas parábolas que Jesus proferiu, cheia de elementos que nos levam a refletir e a buscar entender o que era que o Senhor queria transmitir ao povo naquele tempo e o que esta palavra transmite a nós hoje, no nosso tempo. Então, se nós formos observar, aí existem dois tipos de pessoas. Dois empreendedores, né? Duas pessoas que tiveram o mesmo sonho. O mesmo desejo de construir uma casa. Só que um desses foi extremamente prudente e buscou alicerçar a sua casa da maneira correta. E o outro considerado insensato, imprudente, que fez uma grande construção, porém não teve o cuidado de observar o tipo de alicerce em que ele estava construindo a sua casa. Observar o mais importante, né, amor? Exatamente. É a base, né, sobre qual está posto todo o empreendimento ali. É uma base que não aparece, mas que é muito importante, né? Existiram duas construções, dois sonhos, dois empreendimentos, dois investimentos, duas casas, né? Temos também a ação das chuvas e dos ventos, né? Nós sabemos que a ação das chuvas e dos ventos muitas vezes são deletérias, são destrutivas. Elas vêm de maneira involuntária, inesperada, né? E vêm sobre as duas construções, né? E o que isso quer dizer para nós nos dias de hoje, né? Nós vamos ver a seguir. E existiu
consequentemente, 2 resultados. O resultado da casa que, depois das intempéries, depois de correrem os rios, depois de correrem as chuvas, o vento dá com grande força, uma permaneceu de pé e a outra foi a que ruiu, a que desmoronou. Então, o que essa história tem a nos dizer com essa riqueza de elementos, né? O que ela nos conta, o que Jesus queria falar no seu tempo e que ecoa até os dias de hoje de maneira tão maravilhosa. E aí a gente percebe que a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Exato. Com certeza, Jesus não estava falando ali sobre engenharia, né? Assim, do ponto de vista de construir uma casa. Nem sobre arquitetura, né? Nem sobre arquitetura, né? Jesus estava falando, se formos observar o capítulo 5, o capítulo 6 e esse capítulo 7, Jesus estava falando de vida, né? De vida. Então, não é construir não é colocar um bloco, colocar um alicerce, colocar uma laje. Jesus não estava falando disso. Isso aí são coisas que nós necessitamos, mas não é o essencial. São elementos que o Senhor utilizou para explicar o que ele queria dizer, que tem a ver muito mais com a essência do que com a aparência. Porque, veja só, o texto aqui nos leva a concluir que o sucesso, a durabilidade de uma construção está diretamente ligada ao seu alicerce, à sua base. Então, logo, a gente entende que a melhor base, o melhor alicerce para a construção das nossas vidas é a palavra de Deus. Os princípios, né? Os princípios exarados na palavra de Deus, né? Sobre o qual nós construímos o nosso caráter, construímos a nossa vida, os nossos relacionamentos, né? E ele vai, assim, a palavra de Deus, ela vai moldando a nossa maneira de agir, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, sempre num movimento dinâmico e crescente de melhoria. É verdade, é verdade. Sempre um movimento dinâmico. Por isso que a palavra de Deus, para mim, ela é simplesmente fora da caixinha, porque foi uma palavra que foi dita há milhares de anos atrás e ela é tão, assim, palpável para a gente nos dias de hoje. Uma condição que nós, como cristãos, não podemos abrir mão, é de construir as nossas vidas, os nossos relacionamentos de acordo com aquilo que a palavra de Deus preconiza. Isso é muito, para mim, isso é muito fantástico, porque existem livros que eles ficam obsoletos, não obstante serem clássicos. Exatamente. Né? Você falando sobre essa dinâmica, né? Eu estava me lembrando aqui do livro de Gênesis, que nós, inclusive, estamos lendo, aliás, já estamos perto de concluir, né? Na campanha, o livro de Gênesis. Nós estamos no dia 13 de novembro, né? Quem está assistindo essa live depois, mas nós estamos gravando ela no dia 13 de novembro, estamos concluindo o livro de Gênesis. E uma das coisas que nós observamos ali nos primeiros capítulos do livro de Gênesis e que vemos hoje na prática é que Deus não faz nada estagnado. É verdade. Tudo que Deus faz está em movimento, em dinâmica, não é? Está indo, está frutificando, está multiplicando, está crescendo. Então, assim também o nosso caráter. Assim também somos nós, somos desafiados pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, para estarmos nessa dinâmica, né? E aí você vai para a palavra de Deus e encontra o versículo que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai clareando, clareando até ser dia perfeito. Então é uma dinâmica, é uma coisa, nós estamos em obra, nós estamos em construção, nós estamos, né, em melhoria sempre. Então andar com Cristo é esse processo de crescimento, é esse processo de melhoria, é esse processo de plenitude, de abundância. E quanto mais a gente vai conhecendo, prosseguindo em conhecer o Senhor, a gente vai crescendo, vai desabrochando. É um processo metamórfico, lindo, né? É o que Jesus fala, vida abundante, né? Vida abundante. Ele nos chamou para isso, para termos uma vida abundante. Mas essa vida abundante nós só vamos desfrutar se nós estivermos construindo os nossos relacionamentos. A nossa família, a nossa família, a nossa vida dentro da palavra de Deus, naquele solo rochoso, né?
Então, é isso que vai conferir o sucesso da nossa construção. É se nós colocarmos Jesus como alicerce, a palavra de Deus como alicerce da nossa vida. Isso vai conferir a durabilidade dos nossos relacionamentos. Sejam eles profissionais, sejam eles afetivos, em qualquer instância, em qualquer nível. O que vai conferir durabilidade dos nossos relacionamentos é a importância que nós conferimos à palavra de Deus. Tanto mais uma família confere importância, lugar de honra, à palavra de Deus dentro do seu lar, mais sucesso ela vai ter. É verdade. Não, é como diz, né? Não é ser apenas ouvinte, mas praticante dessa palavra, aquele que escuta e que pratica essa palavra. Quando essa palavra é praticada, né, dentro do lar, é dada a devida importância, como você diz, é conferida a devida importância dentro do lar, nos nossos relacionamentos, né, seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento fraternal, seja no relacionamento paternal, né? Enfim, nos nossos relacionamentos, quando nós colocamos esses princípios da Bíblia Sagrada dentro dos nossos relacionamentos e pautamos esses relacionamentos nesses princípios, nós teremos vida abundante. Daí, o nosso empenho completo em estar incentivando os queridos irmãos, os ouvintes, os amigos que estão fazendo parte dessa campanha a resgatarem, né, o costume da leitura da Bíblia e resgatarem também o culto doméstico, porque o sucesso da nossa família está diretamente ligado à importância que a gente dá à palavra de Deus. Quando a gente entender essa necessidade, né, a gente vai ter uma família edificada sobre a rocha. A gente vai estar não somente lendo, mas vivendo a palavra de Deus dentro do nosso lar, vivendo a palavra de Deus em nossos relacionamentos. E isso vai frutificar, é como uma árvore frondosa que dá seus frutos, que servem de abrigo para as pessoas que passam, serve de alimento para os animais, alimento para outras pessoas. Então, uma família é assim, é uma árvore frondosa, mas se ela estiver plantada num solo rico e solo fértil. E o solo melhor para nós construirmos a nossa vida é o solo rochoso, fértil da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. E nós vivemos isso em nossas vidas e desejamos ardentemente que todos que estão nos escutando, nos ouvindo e nos vendo, tivessem essa oportunidade de viver a plenitude da palavra de Deus em seus lares, em suas vidas. Você falando de árvore, eu estava aqui pensando nas grandes raízes das árvores, né? Lá, por exemplo, onde eu nasci, tinha uma frondosa jaqueira, e nós vivíamos, né, observando as grandes raízes que segurava. São exatamente elas que dão a segurança necessária para quando virem esses elementos que está escrito aqui, né? Para combater contra aquela árvore resistir, aquela casa resistir. Como resistir se ela não estiver profundamente enraizada, né? Como nós resistiremos aos ventos e às chuvas se não estivermos com as nossas construções alicerçadas sobre um alicerce poderoso e forte, que é a palavra de Deus, né? Então o texto, a gente percebe que o texto, ele trata da essência do ser humano. Como Walter falou no início, não se trata de construir uma casa, não se trata de fazer uma construção física, mas é aquela construção de dentro do coração, da alma, da essência, né, do ser humano. Aquilo que ninguém vê é a construção do nosso caráter, que vai desaguar nas nossas atitudes, que vai desaguar nas relações que nós travamos no dia a dia. O Jesus queria justamente falar sobre isso, sobre aquilo que não está se vendo, porque está lá embaixo, é base, é alicerce. Então, sobre qual alicerce você quer construir a sua vida e os seus relacionamentos? Sobre o alicerce rochoso da palavra de Deus, que confere durabilidade à sua família,
durabilidade ao seu casamento, estabilidade emocional, ou você quer construir sobre areia um elemento totalmente instável, né? Que não agrega e não suporta nenhum tipo de peso. E aí agora eu quero pedir um parêntese aqui para falar com você e lhe perguntar se você já se inscreveu nesse canal, né? Isso é muito importante, gente. Olha, nós necessitamos que você se inscreva no canal. Se inscreva aí agora no canal, dê o seu joinha, você Ative o sininho para que todas as vezes que haja um novo vídeo, uma nova live, você receba o aviso, tá? E compartilhe esse vídeo, ok? Faça isso aí agora, tá bom? Vamos continuar. Então, Jesus nos chama a refletir de como nós estamos construindo a nossa vida, os nossos relacionamentos, como é que nós estamos construindo a nossa família. Isso tem a ver com o alicerce. Veja só que Jesus ele começa a falar de duas construções, mas que uma permaneceu e a outra não. Uma tinha um tipo de alicerce e a outra não. E ele chama a atenção justamente para o fato de que o alicerce é que vai garantir que aquela casa ela permaneça de pé. Então, o problema da humanidade não são as chuvas, não são os ventos. Eles vêm. Eles virão de qualquer jeito. E a gente percebe que eles são involuntários, ou seja, eles independem da nossa vontade, do nosso querer. Eles aparecerão. E Jesus, ele diz, ele é claro nas suas palavras, no mundo tereis aflições. Né? Então, nós vamos ter com certeza, se há uma coisa certa em nossas vidas, são as aflições, são os momentos de angústias, são as intempéries da vida, né? São as vicissitudes da vida, as faltas, as perdas, né? Tudo isso faz parte desse mecanismo maior que é ser humano, né? Então, assim, ninguém vai passar por esta vida lépida e fagueira sem passar por nenhum tipo de problema. Até porque, quando esses ventos e essas chuvas vêm, o objetivo não é que as casas venham a cair, mas que elas permaneçam firmes. Quando essas lutas, essas dificuldades, essas provações, elas vêm sobre nós, não é para que nós nos derretamos, morramos, né? Que a nossa base seja desconstruída, que a gente veja a nossa vida ruir. Não, é para que com as nossas experiências com Cristo, nós solidifiquemos ainda mais a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor e a nossa vontade de viver uma vida abundante em Cristo Jesus. É possível, no meio da adversidade, no meio da luta, no meio da prova, você ter uma vida abundante em Cristo. As grandes tempestades forjam os grandes comandantes, né? Os grandes líderes. Então, essas intempéries que vêm sobre a nossa vida, que vêm sobre todos, né? É a chuva, é o rio, são os ventos. Toda essa luta que vem, ela não vem para destruir. Aliás, a Bíblia nos diz que Deus não permite, né? Que nós sejamos provados. Que nós sejamos provados além da nossa força. Antes Exatamente. Ele nos dá um escape. Então Deus é aquele que abre rota de escape para a gente. É verdade, porque Ele sorriu. Porque quando nós estávamos viajando para Minas e tinha ocorrido há pouco tempo o desastre de Mariana, eles sinalizavam toda a estrada e a gente via aquelas placas, rota de fuga. E aí nós, ao vermos aquelas placas, nós imediatamente linkamos com a nossa realidade, com Cristo. O Senhor não nos desampara, Ele sempre traça rotas de fuga para nós. Aleluia! Isso me emociona, enche o meu coração de alegria, porque nós sabemos que não estamos sós, né? Nós sabemos que temos Deus ao nosso lado. O que significa construir sobre areia? Bom, nós já vimos que existe uma importância muito grande na questão do alicerce, né? Toda palavra aqui está baseada
no alicerce, naquilo que está por baixo, naquilo que temos abrigado em nosso coração, naquilo que tem sido o suporte para a construção da nossa vida, dos nossos relacionamentos, sejam eles profissionais, sejam eles relacionamentos afetivos, de família, de namoro, de amizade, são relacionamentos afetivos, né? Ou qualquer um outro tipo de relacionamento, mas principalmente os afetivos, porque eles falam daquilo que nós guardamos dentro do nosso coração. Verdade. Sem cera, ou seja, sinceramente, sem tapiação, sem máscara, aquilo que nós somos dentro de casa, aquilo que ninguém vê, aquilo que não é aparente. Nós sabemos que, segundo a psicologia, aquilo que os outros veem é aquilo que está relacionado com a nossa personalidade, mas aquilo que as pessoas não veem é o que está relacionado com o nosso caráter. E o nosso caráter, ele precisa estar em consonância com a palavra de Deus. Ele precisa estar em rota de convergência com a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquele espelho que me diz se aquela minha atitude com o meu cônjuge foi correta ou não. Se aquela atitude com o meu filho foi correta ou não. Se aquela atitude com o meu patrão foi correta ou não. Então, assim, é o que está subjacente, o que está guardado dentro do coração. É aquilo que ninguém vê, é aquilo que não aparece, é o alicerce, né? Porque todo mundo vê a casa bonita. E aí, as casas eram semelhantes, a beleza das casas eram semelhantes, os materiais utilizados poderiam ser até os mesmos, mas tinha a ver com o quê? Com a base. O fundamento. O fundamento. Mesmo sabendo que a areia é um elemento sem consistência, um elemento que não suporta peso, um elemento que não agrega, não reúne, mesmo assim, um elemento que não serve de liga, mesmo assim, muitos são aqueles empreendedores incautos que resolvem fazer a sua construção, a construção mais importante da sua vida, que são as construções dos relacionamentos afetivos, sobre areia. Quando dizemos que construímos sobre areia, é quando nós tomamos por base em nossas vidas lixos emocionais que nós vamos acumulando durante toda a nossa vida. Mas o que são esses lixos emocionais? Olha, queridos, durante toda a nossa existência vão existir fatos em nossas vidas desagradáveis. Alguns vão servir de base para nós vivermos uma vida diferente. Pessoas fortes ultrapassam os seus limites, ultrapassam as dificuldades que aconteceram outrora, né? E passam a ter uma vida abundante, porque eles colocam no seu coração que aquilo que aconteceu no passado não vai determinar aquilo que ele vai construir no futuro. Aquilo que aconteceu no passado precisa ficar no passado. O passado não pode ser presente. Não, de maneira nenhuma. Se tem uma coisa que não pode trocar de lugar, é isso, passado, presente e futuro. O deprimido, ele vive constantemente preso, agrilhoado às coisas do passado. Então, quando nós construímos sobre lixos emocionais, sobre dores que foram geradas muitas vezes na infância, na adolescência, né? Na infância por abuso, por abandono, por palavras depreciativas, por violência, por alcoolismo, outro qualquer tipo de vício, tudo isso fere profundamente a alma das pessoas, principalmente a família, porque é
o ninho, né, que deveria proteger a criança, age totalmente de maneira diferente. Em vez de ser aquele lugar de acolhimento, transforma-se em um lugar de dor. E muitas vezes, pessoas que são geradas em lares disfuncionais, né, que deveriam antes ter uma função de acolher, de proteger, de favorecer o desenvolvimento, faz o contrário. E a pessoa começa a acumular lixos emocionais. Esses lixos precisam ser descartados ao longo da nossa vida. Assim que nós identifiquemos que a partir de determinado tipo de atitude, que são gatilhos, né, que disparam determinado tipo de atitude, a gente tem que pensar que aquilo ali tem a ver com algo que nós estamos guardando como coisa preciosa, como tesouro. Isso é uma coisa muito séria. Tem uns versículos na palavra de Deus que diz assim, que o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas. Verdade. Então, queridos, ninguém dá o que não tem. Nós só podemos oferecer aquilo que temos. Se nosso coração está cheio de lixos emocionais, o que é que nós vamos dar aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos amigos? Lixo. Lixo. Esta é a razão que muitas vezes a gente não entende porque determinado esposo ou determinada esposa tá bem, de repente explode, né? É o gatilho, né? São pessoas instáveis emocionalmente. E aí o cônjuge fica sem saber o motivo. Então é hora de colocar a cabecinha para funcionar e começar a observar e refletir sobre as suas atitudes e perceber que diante daquela situação, se aquela pessoa tem aquela atitude explosiva, tem algo que aconteceu lá atrás, no passado, que precisa ser revisitado para que a pessoa possa expurgar aquele lixo, deletar aquele lixo, ser curado, curar aquela criança interior que tem ferida, machucada, maltratada. E isso só vai acontecer se eu estiver preocupado sobre qual tipo de alicerce eu quero construir a minha vida. Então, eu não posso abrir mão da palavra de Deus, eu não posso abrir mão dos princípios exerados na palavra de Deus se eu quero construir a minha casa devidamente. Mas, vamos lá. Frustrações é um exemplo de construção sobre areia. Tem muitas pessoas que são frustradas, né? Porque não sabem lidar, não souberam lidar com as perdas. E nós conversávamos hoje pela manhã que as perdas são coisas que fazem parte da nossa vida desde o momento que nós somos gerados até o último dia das nossas vidas. No momento em que nós somos expulsos do lugar mais maravilhoso que existe, que é o útero das nossas mães. E estamos ali protegidos, naquele lugar morninho, temperatura sob controle, né? Alimentado devidamente. O som chega pra gente já filtrado acústica, ali. Né? Toda acústica perfeita. Deus é lindo. Entendeu? Então, em determinado momento, quando você menos espera, você é expulso dali. É uma crise que você enfrenta. É a primeira crise que você enfrenta, né? A partir dali, você começa a sofrer perdas. A luz do refletor em cima do bebê, o bebê tá ali tão aninhadinho, no calorzinho da mãe, naquele ambiente totalmente climatizado, né? Com a temperatura ideal, com todas as condições ideais, ele vai e se debate logo com aquelas luzes, né? Dos refletores lá do consultório da clínica, do hospital, e ali ele já começa um processo de perda. E muitas pessoas são infelizes porque são frustradas, porque não conseguem. Vivem nesse looping, né? Sempre remoendo as perdas. São pessoas eternamente frustradas, pessoas sem alegria, porque não conseguem ver as bênçãos que o Senhor tem colocado na sua frente. Não conseguem perceber como é bom aquele cônjuge, como seus filhos são maravilhosos, como a saúde, a vontade de viver, de empreender, como as coisas
simples são as mais importantes na nossa vida. Então, as pessoas que trazem dentro de si frustrações, elas estão construindo os seus relacionamentos, a sua vida, em cima de um elemento fragilíssimo que é a areia. Um outro elemento, né, que aparece como areia são as carências afetivas. E isso é muito sério. E nos dias de hoje nós estamos vendo muitas pessoas carentes afetivamente. Me parece, Cleide, que a dinâmica da vida pós-moderna, né, ela termina contribuindo para esse ponto aí que você está colocando de carências afetivas, né? Porque nós vemos, por exemplo, hoje que muitas criancinhas são criadas, são colocadas nos hotéisinhos, né? Quer dizer, são colocadas em creches em tempo integral, a mãe sai para trabalhar. Então, essa dinâmica da vida pós-moderna que obriga, digamos assim, a esse afastamento, né, de pai e filho, de mãe e filho, principalmente mãe, né, termina gerando essa carência afetiva. Os pais já retornam para o ambiente, para casa, já cansados, e não dão a devida, digamos assim, não tem o devido cuidado nesse pouquinho tempo que tem com o filhinho ou com a filhinha. Ofertar um tempo de qualidade, né? E aí Augusto Cury diz que essas pessoas que têm essas carências afetivas são verdadeiros mendigos emocionais. Então, pessoas que ficam o tempo todo rastejando por atenção, por né? atenção, por afeto, e acabam por sobrecarregar as outras pessoas que estão ao seu redor. Os né? amigos, né? Exatamente. São pessoas assim que a carência dela, tem pessoas que a carência dela é tão grande, a carência dele é tão grande que se apega, né, demais a qualquer pessoa que aparece ali, a qualquer amigo, a qualquer amiga. Então esse apego excessivo é exatamente essa carência emocional que poderia ter muitas vezes lá a criancinha do pai e da mãe e não tiveram. Então é muito sério isso. Se você está se aproximando de uma pessoa, está gostando dela e você percebe que essa pessoa é uma pessoa que quer respirar o seu ar, que quer abarcar todas as áreas da sua vida, quer tomar conta de tudo, isso são pessoas que têm carências afetivas, né? São pessoas também que muitas vezes enfrentam crenças limitantes. Mas o que são isso, crenças limitantes? São coisas que ouviram no passado e que se cristalizam em sua mente como você não consegue. É verdade. Você não pode. Isso aqui é bom demais para você. Pessoas que cresceram ouvindo esse tipo de coisa e não conseguem ultrapassar. Você não vai dar certo. Exatamente. Você não vai ter sucesso na vida. Você é gorda demais para isso. Esse tipo de atividade não é para você. Né? Isso aí são crenças limitantes que lhe impedem de você ter uma vida abundante em Cristo Jesus. Observe que o Senhor ele não nos chamou para viver uma meia vida. Inclusive, se você for observar nessa parábola, você vê bem que Jesus ele não tem meio termo. Ou você é prudente ou é imprudente. Ou você constrói sobre a rocha ou você constrói sobre a areia. Então, assim, não tem meio termo para Jesus. Dessa mesma forma, nós passamos a entender que se você quer ter uma abundante vida em Jesus, se você quer ter um caráter transformado por Cristo, primeira coisa que você tem que fazer é começar a olhar para você mesmo do ponto de vista que Cristo está te vendo. Então, como é que Cristo lhe vê? Como é que Deus lhe vê? Deus lhe vê como um filho amado, pelo qual ele deu o que ele tinha de melhor para resgatar você dessa vida que você está vivendo, desse loop, desse ciclo vicioso, né?
Então o Senhor ele tem muito mais para a sua vida. Você me fez lembrar agora de Pedro, né? Discípulo de Jesus. Você observa que quando Pedro ele chega diante do Sinédrio, Pedro e João, o que é que aqueles doutores da lei, quando olha para Pedro, vê? Um pescador. Um pescador, são homens indoutos. Indoutos, ou seja, homens são polidos, não tem nenhuma formação acadêmica. Nada, nem educados assim. Mas Jesus, quando olha para Pedro, o que é que Jesus vê? Um grande líder. Então, aos olhos do próprio Pedro, Pedro, não se via como esse líder. Então, a nossa mente nos engana. Imagine a mente dos outros. Então, o que importa é nós passarmos a olhar para nós mesmos como Deus nos olha. O que é que nós somos? Nós somos filhos. A nossa identidade é a identidade de filhos. A Bíblia nos diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, estando em Cristo, não é? Nós somos mais do que vencedores. Então, não tem porquê olharmos, acreditarmos, né, no que os outros dizem a respeito da gente. Então, não vai conseguir, você tem uma deficiência física assim, você é alto demais, você é pequeno demais, você é gordo, como o Cleide fala, você é gordo demais, você é magro demais, você só estudou o primeiro grau. Né? Todas essas coisas são para limitar as possibilidades inúmeras de crescimento que o Senhor tem para a sua vida. E eu posso me lembrar, quando a gente tem um encontro com Cristo, a nossa vida é virada do avesso. Foi assim que aconteceu com a mulher samaritana. Que encontro maravilhoso. O Senhor desconstruiu toda a noção que aquela mulher tinha de adoração, toda a noção que a mulher tinha daquele carrancismo social que separava duas nacionalidades. E Jesus ele começa a desconstruir aquela mente. É assim que Deus quer fazer conosco. Desconstruiu a mente daquela mulher, de suas noções preconcebidas, dos seus preconceitos. E Jesus ele foi lá no âmago da alma daquela mulher e disse: o que você está precisando é da água que sacia a sede. E ela não entendia, por isso Jesus se alongou no seu diálogo com aquela mulher. E no final de tudo, aquela mulher reconheceu a deidade de Cristo, reconheceu que Jesus era o Messias e que Jesus tinha palavras de vida, palavras de transformação. Então, quando nós procuramos nos encontrar realmente com Jesus, nós saímos de lá tocado, como foi tocado Jacó. E a gente leu isso recentemente. Não tem como encontrar com Jesus, não tem como encontrar-se com Deus. Isso aí é a mesma coisa, como o Cleide acaba de falar. Nós lemos agora recentemente, né? A conversão de Jacó, até a conversão de Jacó, o Deus que Jacó se referia, o Deus que Jacó falava, etc., era o Deus do pai de Jacó. Quando ele tem um encontro com Deus, passa a ser o Deus dele, o Deus de Israel. De Israel. Isso é assim, maravilhoso. Quando nós nos encontramos com Cristo, esses lixos emocionais, eles vão sendo descartados pouco a pouco. O Senhor vai desconstruindo aquelas noções preconcebidas, todos os nossos preconceitos, todas as nossas dores. E aí Ele nos convida: venha para mim, venha você que está sobrecarregado, venha você que está oprimido, e você que está cansado. Eu estou te convidando para você ter uma vida leve, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Eu tenho coisa boa para você, uma vida muito mais edificante, muito mais abundante. Então, assim, é maravilhoso ter esse encontro com Jesus e perceber que Ele tem elementos maravilhosos para que nós construamos a nossa vida de maneira sólida. Aleluia! Então, assim, nós não podemos viver arraigados no passado, com manias de perseguição. Na gente, tem tanta gente assim, né? Tem. Com mania de perseguição. E são pessoas que são de difícil relacionamento. O interessante disso tudo é que as pessoas que apresentam essas características de frustrações, de medo, de carências afetivas, de mania de perseguição,
de vitimização. São pessoas extremamente difíceis de convivência, são difíceis de lidar. É importante que a gente compreenda que nós éramos assim, jambuzeiros. Você sabe o que quer dizer isso? Uma árvore que não produz nada de nutricional, de importante, não gera riqueza, não gera nutrição, não é importante para nada. Aí Jesus, ele pega a gente que não tinha valor nenhum e enxerta na videira verdadeira. Que aí, é ele mesmo, né? Aí nós, da oliveira verdadeira. Desculpem. Videira verdadeira já faz parte de João, é outra passagem bíblica, mas nós fomos como jambuzeiros enxertados na oliveira verdadeira. Aí nós possamos dar fruto de qualidade, que é a oliva, né? O azeite de oliva, da oliveira verdadeira. Então, assim, isso é coisa maravilhosa, viver essa abundante vida em Cristo Jesus, descartando todos esses lixos emocionais à medida que nós vamos nos saciando dessa água da vida. Então, o que a gente percebe é que esses elementos que são considerados lixos emocionais são as areias sobre as quais muitos têm construído as suas vidas. Frustrações, medos, carências afetivas, mania de perseguição, tudo isso são pessoas que estão vivendo presas ao passado, estão arraigados ao passado. Eu me lembro do apóstolo São Paulo, né, escrevendo aos Filipenses, quando ele diz, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo, né? Prossigo, avanço para as que estão adiante de mim. Então, e prossigo para o alvo. Então, o apóstolo São Paulo, ele não ficava preso às coisas do passado. O passado poderia, em alguma determinada medida, até servir como uma construção que foi feita e vem sendo, né? Mas as coisas, as mágoas, as tristezas, as dores, as lutas, né? Enfim, os traumas, aquilo ali é passado, ficou no passado. E Paulo, ele dá a ideia da dinâmica da vida cristã, né? Que é uma vida, não é uma vida estagnada, não é uma vida sem graça como muitas pessoas acham. A nossa vida é de fé em fé, de glória em glória, é um processo de crescimento, de amadurecimento, de experiências incríveis com Jesus Cristo, de experiências incríveis no universo da oração. Quanto mais você ora, mais você começa a ter intimidade com Jesus, e essa intimidade produz em você frutos maravilhosos que você não imaginava que teria. Que vai brotando do seu interior essa água que Jesus falava para a samaritana, e ela não entendia. E o interessante é que essa bênção, né? Este brotar de água maravilhoso, ou seja, essa bênção que transborda a partir do momento que você passa a conhecer Jesus e andar com Jesus e colocar as palavras de Jesus em prática na sua vida, não fica apenas em você, alcança todos os seus relacionamentos. Né? Isso é muito interessante, porque as coisas que nós fazemos, nós somos influenciadores e somos ao mesmo tempo influenciados. É aquela coisa do bom tesouro e do mau tesouro, né? O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, o homem mau tira coisas maus do seu mau tesouro, a boca fala do que o coração está cheio. Em muitos momentos de nossas vidas, nós vamos ser influenciadores. Em outros momentos das nossas vidas, nós vamos ser influenciados. Então, pensando nessa perspectiva de ser influenciador, é que nos remete a essa questão do relacionamento. Como é que nós estamos construindo os nossos relacionamentos? Né? Qual é a base dos nossos relacionamentos? Então, isso é uma reflexão nossa, não só de agora, mas de
toda a vida, porque a nossa vida é uma dinâmica. E observe que é conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Né? Não é, a vida cristã não é uma coisa estagnada. Eu aceitei a Jesus hoje e... Não, e também não é instantâneo, você dormiu e acordou diferente. Como se fosse uma mágica, né? Não é mágica. Não. A vida cristã não é uma mágica. Nós sofremos uma transformação automática, sim, porque nós fomos justificados por Cristo, né? É aquela santificação para a salvação. Mas existe a santificação processual, essa aí é um esforço diário, meu e seu, para nós alcançarmos. Isso. E aí, eu queria ler aqui para vocês, o apóstolo São Paulo, me lembrei desse texto aqui, ele fala sobre isso, né? Onde ele diz aqui em Efésios, capítulo de número 4, né? Ele diz o seguinte, que, versículo 22, e quanto ao trato passado, né, ao homem passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pois é, nós temos que deixar as coisas que ficaram para trás no passado, e devemos avançar para a que estão diante de nós. Isso fala do presente. Nós temos uma coisa para construir, temos coisas boas que vão nascer a partir dessa nova perspectiva, porque nós precisamos prosseguir, porque a nossa morada não é aqui, é lá, aquela que está nos aguardando. Então, para tanto, queridos, é preciso que nós não deixemos que as raízes de amargura, elas se proliferem em nossa vida. Então, a Bíblia diz que nós devemos ter cuidado para que ela não venha e contamine a muitos, trazendo amargura, angústia, dor, decepção, frustração, medo, carência, servindo de base para a nossa vida. Mas antes, no início, ele diz assim, cuidado para que não vos priveis da graça de Deus. Aqui em Hebreus, capítulo de número 12, está escrito isso aí, versículo 14 e versículo 15, diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Ou seja, a raiz de amargura, ela enfraquece o solo, ela se nutre das coisas boas, dos nutrientes bons, e aquilo que estava plantado, que era bom, morre. Então ela tem esse poder de sufocar o que tem de bom dentro de você. Então, por isso que nós temos que descartar esses lixos emocionais. E como é que a gente descarta esses lixos emocionais? Permitindo que a graça de Deus, olha lá o que está escrito, cuidando para que não vos priveis da graça de Deus. Então, quando nós nos privamos da graça de Deus, nós deixamos um elemento fundamental para o descarte dos lixos emocionais, que é o perdão. Perdão é a base do cristianismo. É sobre o perdão que está baseada a nossa fé. Então, a nossa capacidade de perdoar tem que estar no máximo para que a gente consiga descartar os lixos emocionais do passado e aqueles que virão. Porque não pensem que nós vamos passar pela vida sem precisarmos todo o tempo estar descartando lixos emocionais que vêm sobre nós. Porque as perdas virão as chuvas, virão os ventos. E nós precisamos estar em dias capazes de deletar de nossa vida, numa linguagem bem compreendida hoje da informática, né? Deletar mesmo os lixos emocionais, porque eles sobrecarregam e nos traz consequências terríveis,
não só consequências emocionais, mas nos priva de ver a graça de Deus em nossas vidas, nos cega completamente. E nós, em dias de chuva, a gente não consegue ver a luz do sol. É exatamente assim que um coração que não perdoa se encontra em dia nublado constantemente, porque não consegue ver a glória de Deus. O sol da justiça não consegue transpor a barreira que ele tem colocado de densas nuvens da falta da graça de Deus, da falta do perdão. Exatamente. Aí o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Colossenses, aqui no capítulo 13, Cleide estava falando sobre isso, e eu pensando nesta passagem aqui, da parte da Bíblia Sagrada, né? Porque biblicista é assim, né? Tá sempre fazendo os links. Eu vou falando e ele vai aqui linkando com as passagens bíblicas. E aí, aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 12, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, querido amigo, querida amiga, diletos irmãos, se você quer construir a sua casa de maneira sólida, descarte todos os lixos emocionais, libere o perdão. O perdão é curativo, o perdão é terapêutico, ele sara as feridas da nossa alma, corta o fluxo da tristeza, da angústia. Se você quer ter uma casa fundamentada na rocha, corte o fluxo da tristeza e libere o perdão. Libere o perdão para sua mãe, para o seu pai, para o seu amigo, para você mesmo, sabe? E passe a viver uma vida abundante em Jesus Cristo. Não queira construir a sua vida em cima de lixos emocionais, porque você vai acabar deixando a sua vida ao sabor das vicissitudes do tempo, das chuvas e do vento. É verdade. Né? E quando nós perdoamos, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Exatamente. Depois é que os outros são beneficiados, né? Então, eu quero encerrar minha fala neste momento dizendo para você que o Senhor, Ele convida a mim e a você para que nós deixemos o nosso fardo pesado de opressão, de dor, de medo, de angústia, de frustração, de negatividade, de abandono e deixemos todo ele aos pés da cruz e tomemos de Jesus o seu fardo leve, o seu jugo suave, vivamos uma vida abundante, porque é isso que o Senhor quer. O Senhor, Ele veio justamente para isso, para sarar as nossas feridas. O Senhor veio para anunciar o dia aceitável. Aleluia, que coisa maravilhosa. Anunciar a liberdade àqueles que estão cativos. Dizer que há uma vida plena, uma vida abundante nele. Então, vamos fazer da nossa vida uma festa. É isso que Jesus quer. Jesus quer fazer uma festa dentro do seu coração, habitar no seu coração com o Espírito Santo. Ele quer fazer algo novo na tua vida, mas é preciso que você dê um espaço, dê lugar, porque o Espírito Santo, ele é educado, né, irmão? É verdade, ele não força a porta, né? Não. Jesus diz lá em Apocalipse capítulo 3, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. E com ele cearei, né? Farei festa. Eita, coisa maravilhosa você abrir a porta para Jesus, deixar ele entrar e fazer festa. Então é isso que Jesus quer, fazer uma festa na tua casa, na tua família, na tua vida. E nós vamos fazer uma oração agora, encerrando essa live e agradecendo a vocês que estão conosco. Continuamos pedindo orações a vocês. E que vocês se inscrevam no canal. Não esqueça, isso é muito importante para que a gente continue trazendo conteúdos gratuitos para todos vocês, abençoando a vida de vocês e as nossas vidas também.
Então vamos orar, né? Eu não sei como é que está a sua situação, não sei como é que está o seu relacionamento conjugal com seu esposo, com sua esposa. Eu não sei como é que está o seu relacionamento com seus pais, com seus filhos, não sei. Mas eu tenho certeza que se você levar esta situação que você está enfrentando aos pés da cruz e mostrar Jesus nesse momento, Ele é poderoso para mudar essa realidade, para escrever uma nova história para a sua vida. Aleluia. Eu creio sim. Então, se você crer dessa maneira, Ele pode fazer. E Ele deseja fazer. Ele não quer que você viva uma vida de tristeza, de mágoa, de rancor, de construção em cima de coisas que não dá segurança, não dá ligamento, não dá resistência. Não. Ele quer que você tenha vida e vida em abundância. Foi para isto que Ele veio. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento, inclinasse a sua cabeça e orasse comigo. Amado Deus, Pai Celeste e Santo, bendito seja o seu nome, Senhor, que no seu grande amor, o seu infinito amor, deu o que o Senhor tinha de mais importante, que era o seu próprio Filho. O Senhor deu, e Ele veio, Senhor, e Ele deu a vida dEle por amor a todos nós. Pai, eu não sei a luta que está passando essa pessoa que nos escuta e que nos vê nesse momento. Sim, meu Deus. Não sei como está o relacionamento deles, a crise que estão passando. Mas, Senhor, Tu és aquele que traz harmonia, que traz paz. Aleluia. Tu és aquele que traz um novo dia, uma nova esperança, um novo amanhecer. Aleluia. Para todos aqueles que buscam o Senhor. E nós buscamos o Senhor. E queremos Te pedir nesse momento, Senhor, que a paz que excede todo o entendimento e que é poderosa para guardar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para nos guardar em Cristo, que esta paz, Senhor, entre nesse momento, Sim, nesse relacionamento, Senhor, e transforme, modifique tudo, Senhor, para a glória, para o louvor do Seu nome, para que esta família, para que esta pessoa que me escuta agora tenha abundância, tenha uma vida abundante, uma vida de alegria, uma vida de filho, de filha, filha do Senhor. Aleluia. Porque o Senhor nos adotou como filhos em Cristo Jesus. Amém. O Senhor nos deu essa segurança. E por isso nós podemos chegar diante de Ti e clamar, Abba, Pai. Aleluia. Paizinho, Tu és aquele que nos recebe, Tu és aquele que nos abraça, Tu és aquele que corrige o nosso andar, que conhece o nosso coração e que sonda, e que sabe todas as coisas, Pai. Nós somos fracos, imperfeitos, e muitas vezes não temos força para mudar em nós mesmos o que gostaríamos de mudar. Sim. Mas o Senhor é poderoso para transformar e mudar esta realidade. Sim. Portanto, Pai Santo, abençoe e transforme esta vida, estes relacionamentos que nesse momento nos escuta, Pai, para o louvor do Seu nome e para a nossa alegria. Te peço, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém? Olha, Deus te abençoe e te guarde. E fique atento às novas lives que nós vamos colocar. Nós temos aí um ano de trabalho, estamos lendo toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e durante esse período de um ano, nós queremos, com a graça de Deus, termos muitas lives, muitas entrevistas importantíssimas, você não pode perder nenhuma. E mais uma vez, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém, peça também para se inscrever no canal,
vamos reproduzir, vamos, sabe, compartilhar a bênção que Deus tem nos concedido. Deus te abençoe e te guarde em Cristo Jesus. Deus te abençoe e que a graça do Senhor possa estar abundando na vida de vocês, no seu relacionamento, nas suas amizades, no seu trabalho, na sua família. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo venha trazendo frescor de um novo tempo sobre a sua vida. Amém?